A paz do Senhor Jesus a todos, queridos e amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou o pastor Márcio Gomes, sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Saquarema. O meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos, é o quarto vice-presidente da Convenção SEADER, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, na qual também eu pertenço à Convenção SEADER e somos ligados à CGADB. Transmito um abraço aqui do meu pastor presidente a todos os pastores que nos assistem e que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. E todos os ouvintes que também nos assistem, todos que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. É um serviço gratuito da proclamação da palavra de Deus. E o estudo bíblico de hoje temos como finalidade o seguinte assunto: a santificação do cristão. Nós vamos falar mediante a uma revelação bíblica que Deus tem colocado em nosso coração. Peço que você aguce a sua atenção neste momento para o que a palavra de Deus tem a nos revelar neste exato momento. Abra sua Bíblia no texto sagrado que está registrado em Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 18. A Bíblia Sagrada fala conosco desta forma: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus usa Malaquias aqui para falar a Israel em uma época em que o povo estava corrompido, o povo já estava quase sem saber discernir entre a mão direita e a esquerda, porque estavam se curvando diante de outros deuses, não por falta da pregação da palavra de Deus e da ministração. Tinha sacerdote, tinha levita, o povo tinha a lei, mas o problema do povo é que eles se fingiam de surdos. Tinham ouvidos, mas não queriam ouvir. Tinha boca para louvar a Deus, mas ao invés de glorificarem a Deus, davam louvores a Baal. Então, Deus nunca se calou. Deus sempre usou os seus servos, os profetas. E nesta época aqui de calamidade, Deus está usando o profeta Malaquias. Calamidade esta, tanto física, moral e espiritual, que o povo de Israel estava vivendo. E nos dias de hoje, a boca de Deus não se cala. Deus usa a igreja, Deus usa os seus servos e suas servas para proclamarem o evangelho de Jesus. E em Apocalipse está escrito da seguinte maneira: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém é obrigado a obedecer, mas a palavra de Deus, ela é proclamada. Obedecer é para quem quer ser salvo, mas quem não quiser obedecer também não vai ser salvo. Esta é a realidade. E Deus havia liberado uma diretriz para Israel viver em santidade, a começar no livro de Levíticos, capítulo 20, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. A Bíblia fala neste momento para nós, e a epígrafe é as penas de diversos crimes. Observe: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto
deu sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai-vos os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Observe que na leitura desse texto sagrado, Deus exigiu da nação de Israel, a começar pela autoridade eclesiástica, que eram os sacerdotes, Deus queria uma separação. Também, se você voltar os seus olhos desde o primeiro versículo do capítulo 20 de Levítico até chegar ao versículo 7, Deus está falando aqui contra uma entidade que era uma tentação para o povo hebreu. As nações vizinhas, os cananeus, heveus, perizeus, girgazeus, jebuseus, filisteus, que rodeavam a nação de Israel, eram adeptos desta entidade. Adoravam Baal, adoravam Astarote, adoravam a Moloque. E a entidade mais falada aqui no capítulo 20 é Moloque. A entidade, ela recebia sacrifício humano, principalmente de crianças. Era uma estátua, que era também o símbolo da orgia, da sexualidade, porque quando as mulheres engravidavam propositalmente, as prostitutas que adoravam a Baal e que também a Astarote e a Zerá, todo o rito de adoração a essas entidades envolvia a prostituição, a sexualidade. Eles acreditavam que Baal, controlava a chuva, os raios, relâmpagos, os ventos, as estações. Acreditavam que Baal era responsável pelas boas colheitas. Todo louvor era rendido a Baal, que essas nações vizinhas de Israel oferecia. Eram peritos na agricultura. Então, eles acreditavam que eram as entidades que eles adoravam que mandavam as condições climáticas para eles terem favorecimento nas colheitas, na pecuária, quando os animais davam muitas crias. Os louvores eram rendidos a essas entidades que eu lhes falei, inclusive a Moloque. Agora, o que alimentava a adoração a Moloque era o fruto das prostituições nos templos de Azerá, de Astarote, onde as prostitutas se prostituíam com os homens e, fruto daquela sexualidade, nasciam crianças, muitas crianças. E, pasmem os ouvintes que estão me ouvindo neste momento e me assistindo, essa estátua que era erigida a Moloque, ela recebia fogo embaixo, e era uma estátua de bronze. E quando ela estava bem incandescente, e essa estátua sendo feita de braços abertos, com as mãos erguidas, quando tudo estava bem incandescente, os bebês, com poucos dias de vida, eram colocados nos braços dessa estátua, morriam queimados, eram colocados vivos naqueles braços incandescentes. Então, Deus proibiu que Israel se misturasse com este povo. Deus queria que Israel fosse santo, separado. Deus queria uma diferença entre o santo e o profano. Por isto que, quando eu li
Fiz questão de ler aqui no capítulo 20 de Levíticos, do versículo 1 ao 8, que Deus exigiu separação, porque Deus havia escolhido Israel para ser santo. Observe o versículo de número 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Agora, vamos compreender um pouco aqui a palavra santo, a palavra santificação. Deus exigiu a santificação do seu povo. Vamos entender e compreender os termos santo e santidade. A palavra santidade no hebraico, ou santo no hebraico, significa kadosh. E também pode ser proferida como kodesh, que significa santidade, que é a separação do que é comum entre o comum e o impuro, e entre o puro e o impuro. Ou seja, santidade é uma separação, tá? É uma separação, é uma distinção para a pessoa saber o que está limpo e o que está sujo, o que é puro, o que é impuro, o que é de Deus e o que não é de Deus. Em Levíticos, capítulo 20, do versículo 24 ao 26, esse termo é utilizado, e também em Levíticos, capítulo 6, do versículo 19 ao 23, outra vez é utilizado no tocante assunto da separação da vida e do estilo dos sacerdotes. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 29 e o versículo 37, nós encontramos também o termo separação, santidade. Aqui em Êxodo 29 e 37 diz que até uma das mobílias mais importantes do tabernáculo, que era o altar dos sacrifícios que ficava no átrio, logo na chegada do tabernáculo, todo aquele que fosse para o tabernáculo, principalmente os sacerdotes e sumo sacerdote, a primeira mobília que ele deparava-se era com o altar dos sacrifícios. Após esta mobília do santuário ter sido separada para Deus, consagrada a Deus, em Êxodo 29 e 37, a Bíblia diz que tudo que tocava no altar ficava santo. E não somente o altar. Toda a mobília do santuário foi separada e consagrada a Deus. Quando nós lemos Êxodo 29 e Êxodo capítulo 30, nós vemos que é o capítulo destinado à separação, à santificação, e tudo que tocasse no tabernáculo, tudo que tocasse na mobília do tabernáculo ficava santo. E quando também fala da consagração de Arão e seus filhos, a Bíblia diz que quem tocasse em Arão e nos seus filhos ficava santificado. Deus queria que o seu povo transmitisse santidade, a sua presença para as demais nações. Vamos prosseguir aqui falando um pouco mais sobre esses detalhes. Quando trata-se a respeito da consagração do altar, era algo muito sério, porque quando alguém pecava, colocava-se a mão na cabeça do animal, transferia-lhe a culpa, e ali naquele altar dos sacrifícios, aquele animal era imolado, era sacrificado e morria no lugar do pecador. Deus havia destinado um local de socorro espiritual, um lugar onde a ira de Deus era aplacada, que era o altar dos sacrifícios. Também é utilizado no ato da consagração, como ocorreu no Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 19, versículo 23, o Monte Sinai ficou fumegante, ficou consagrado, ficou separado para Deus após a subida de Moisés naquele lugar. E outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que qualifica o lugar
para que ele esteja ali. Quando o lugar foi consagrado para Deus, Deus não aceita mistura. E também a palavra Kadesh ou Kadosh, que quer dizer separado, santificado, que é utilizada para Deus, quando Deus quer chamar atenção, quando Deus quer castigar alguém por causa do erro, é para que esta pessoa reconheça que ele é santo. Em Levíticos capítulo 10, versículo de número 3, nós encontramos que Deus matou Nadab e Abiú dentro do santuário. Por que Nadab e Abiú morreram dentro do santuário? Deus os castigou. Sabe por quê? O sacerdócio levítico estava no início, acabara de ser inaugurado por Deus, e eles não fizeram distinção entre o santo e o profano. Esse é o perigo que se corre quando a pessoa não separa aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, aquilo que aborrece a Deus e aquilo que agrada a Deus. Vamos ler aqui o que está registrado em Levíticos, capítulo de número 10. Levíticos, capítulo de número 10, do versículo 1 ao 7. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo estranho, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram perante a face do Senhor o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Observe agora os detalhes do perigo de não saber separar entre o santo e o profano. O que aconteceu? Exatamente para que Deus matasse Nadab e Abiú. A Bíblia diz aqui, acabei de ler, Levíticos 10, do versículo 1 em diante: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Primeiro pecado que eu vejo aqui na interpretação do texto é que houve uma ignorância de Nadab e Abiú acerca de Deus. Eles ignoraram a ordem de Deus. Ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus. Eles esqueceram que Deus não habitava somente no santuário. Aquele pecado comunado entre Nadab e Abiú começou de dentro de casa. Eles tinham inveja do pai. Então, o que aconteceu?
já vieram de casa, já vieram de fora do santuário para adentrar ao santuário com aquele pecado entranhado dentro deles, da inveja, da cobiça. Eles tinham inveja do ofício sumo sacerdotal do Pai. Observe que Deus falou em Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, que a presença dele não estava somente no tabernáculo. A presença dele estava em todo o arraial. Glória a Deus. E é onde muita gente se engana e acha que a presença de Deus está ligada somente ao templo. Em casa, xinga. Em casa, esbraveja com o filho, com a esposa, fala tudo que é palavra torpe. Em casa, ouve música profana. Em casa, assiste pornografia. E com a mesma boca que peca durante o dia, com a mesma boca que fala palavras impróprias, e com os mesmos olhos que vê pornografia durante o dia, com esse mesmo sentido, vai para a igreja à noite, querer adorar a Deus. E foi exatamente o que Nadab e Abiú fizeram. Trouxeram fogo estranho, o que Deus não havia pedido. Em Números 14:14, Deus havia exigido do povo também respeito. Deus havia exigido do povo que houvesse obediência, que houvesse temor, porque a presença dele não se encontrava limitada ao santuário, mas ele estava em todo o arraial. O Salmo 139 fala para nós: para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, tu estás. Se for a profundeza do mar, tu estás. E se for no céu, onde é o abismo, a região do mundo dos mortos, tu também ali estás. A presença de Deus está em todo o lugar. Tem outro detalhe que eu quero passar para você nesse estudo. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 10, 11, e depois do versículo 24 ao 28, que Deus rejeitou Saul, porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Saul também alimentou fogo estranho, e todo aquele que quer estar na presença de Deus, mas está com a alma e o coração dividido, Deus vai dar um fim. Deus não aceita ser dividido com ninguém. E a glória dele, ele não divide com ninguém. Jesus falou em Mateus capítulo 6, no versículo 24, não podeis servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer o outro. E Elias falou lá em 1 Reis capítulo 18, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se vocês vão seguir a Deus ou vão servir a Baal? Jesus disse também para a igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante, você pode ler, que Jesus faz uma pergunta lá na frente: quente ou frio? Porque morno vomitar-te-ei da minha boca, ou uma coisa ou outra. Agora, Deus não aceita ninguém em cima do muro. O problema de Nadab e Abiú, o primeiro pecado, foi que eles ignoraram a Deus, e quem ignora a Deus, Deus também ignora essa pessoa. Segundo pecado, conforme a extração do texto de Levíticos 10, é que Nadab e Abiú tiveram impaciência profana. Não souberam esperar o tempo. Sabe por quê? De acordo com as instruções que o Senhor deu através de Moisés, transmitiu aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. E o que aconteceu? Nadab e Abiú adentraram ao lugar onde não era compatível com a autoridade que eles haviam recebido. Eles acharam que, por serem sacerdotes, serem filhos de sumo sacerdote,
poderia fazer o que o sumo sacerdote fazia. Não. Diante de Deus existem níveis de autoridade que devem ser respeitadas. O incensário de Arão tinha compatibilidade com o Santo dos Santos, mas o incensário, de Nadab e Abiú não tinha compatibilidade, e muito menos eles tinham compatibilidade espiritual para adentrar ao Santo dos Santos. Tá? Eles tiveram impaciência profana. A Bíblia fala sobre o incenso que existia no altar de ouro, que era para ser queimado lá. Êxodo capítulo de número 30, versículo 7 até o versículo 9, a Bíblia fala assim: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, tampouco derramareis sobre ele libações. Aí a Bíblia diz que era somente Arão que estava autorizado a adentrar aquele lugar. Aí o que Nadab e Abiú fizeram? Tiveram impaciência profana. Olha, se tinha alguma chance de um dos dois entrar no Santo dos Santos, aconteceria somente depois que Deus colhesse Arão. Eles não precisavam se preocupar, porque um dos dois, principalmente o que nasceu primeiro, o primogênito, iria assumir o lugar do pai. Era certo, mas só que a falta de paciência fez com que eles provocassem a própria morte. Quantos que estão morrendo espiritualmente dentro da igreja porque estão perdendo a paciência? Não sabem esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Isso eu falo em todos os níveis e em todas as coisas. Sabe por que tem gente desesperada? Tem gente que está sufocado espiritualmente? É porque não está tendo a paciência de sentar, ouvir e esperar. E está morrendo dentro da casa de Deus. Outro pecado que foi cometido por Nadab e Abiú, que o texto bíblico, em Levíticos 10, nos mostra. Sabe qual é? Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Por que estranho? Não era da mesma fonte que Deus havia autorizado trazer para ele receber. Foi de fonte estranha. Não basta ter o incenso prescrito pelo Senhor. Era imperioso ter também, igualmente, a brasa tirada da fonte certa. E qual era a fonte da brasa que Deus aceitava diante do altar? Era a brasa que foi acendida pelo próprio Deus no altar dos sacrifícios. Em Levíticos capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz que quem mandou fogo no altar, quem acendeu o fogo do altar pela primeira vez, foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus não reconheceu o incensário, o instrumento que estava nas mãos de Nadab e Abiú. Agora, o incensário que Deus sempre estava acostumado a ver nas mãos de Arão, esse era compatível com aquele ambiente. Estamos vivendo em uma época em que está acontecendo nas igrejas alguns tipos de fogo estranho. Tem roupa que não combina com o culto. Tem gente que fala, já vai esse pregador, esse pastor falar de roupa. Sim, quando nós lemos Levíticos capítulo 6 e o versículo de número 10, a Bíblia manda o sacerdote vestir um short debaixo das suas vestes
para não provocar sensualidade no santuário. Sabe o que significa isto? Tudo tinha que ter medida certa. O pátio do santuário tinha medida certa, a mobília do santuário tinha medida certa, tudo no santuário tinha medida, inclusive as roupas dos sacerdotes tinha medida certa, nem sobrando e nem justa demais, tudo na medida. Deus não queria espírito de sensualidade dentro do lugar santo, porque os sacerdotes de Baal faziam as ofertas para Baal seminus, para provocar a sensualidade e a prostituição. E o que está acontecendo nos dias de hoje é que em alguns santuários tem homens que estão indo para a igreja com a calça bem apertadinha, a fim de quê? Querer mostrar os volumes. E outra, calça pescando siri, tênis sem meia, blaze bem apertadinho, cantando no altar, achando que é a última cocada do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Não se usa mais quase o terno, ninguém é obrigado a usar terno, mas numa igreja onde o seu pastor usa, é bom que você obedeça, porque é agradável a Deus. Não estou dizendo aqui que é pecado ir para a igreja sem terno, mas se a tua igreja tem costume e você aprendeu assim, então siga assim. Mas, por outro lado, tem homens usando essas roupas estranhas, que nem parece roupa de homem. E, por outro lado, mulheres também que esquecem a forma adequada de se vestir para ir para a casa de Deus. E muitas delas, até no dia a dia, andando na rua, indo ao supermercado, já não tem tido mais aquele cuidado. Com a mesma roupa que vai para a academia fazer exercício, quer andar na rua, quer andar em qualquer lugar, se deixar, quer ir até para a igreja para cantar, segurar o microfone e mostrar o corpo todo. Se bem que tem alguns modelos de calça comprida, que algumas pessoas vão para algumas igrejas, que as mulheres, quando vão cantar, praticamente parece que estão nuas, de tão arrochada que é a roupa. E não somente calça comprida, saia, blusa decotada, mostrando as cavas dos seios. Então, isso é fogo estranho. O que é fogo estranho que está matando muita gente dentro do santuário? É gente tomando Santa Ceia em pecado, gente em adultério não confessado, é gente que não se expôs diante de Deus, fica alimentando pecadinhos de estimação. Não, Senhor, aqui o Senhor pode mexer em mim, mas nessa área aqui não mexe, não. Então, isso aí é fogo estranho. E tem muita gente que pensa que está viva na casa de Deus, está morta. Paulo escreveu lá, 1 Coríntios, no assunto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, e no decorrer da leitura, chegando ao final, quando está falando da Santa Ceia, Paulo fala, por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Por quê? Não sabem discernir entre o santo e o profano. Não tem discernimento do corpo do Senhor. Está na igreja, está cantando, está pregando, está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo a distinção daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus? Daquilo que é santo para aquilo que é profano? Vai haver um dia de prestação de contas. Deus vai trazer a juízo. Então, esse estudo bíblico aqui, Deus mandou colocar falando sobre a distinção entre o santo e o profano. Nadab e Abiú morreram porque trouxeram fogo estranho diante de Deus. E o que é estranho? É aquilo que não tem compatibilidade com o céu. Existe até hino estranho. Hino estranho. Vou repetir. Hinos estranhos. Hino que chama Jesus de você. Jesus é Senhor, irmão.
A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, chegando ao final desse trecho, você vai encontrar que Jesus cumpriu tudo. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e o nome de Jesus é adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é adorado no céu pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos. Jesus é adorado na terra pela igreja e adorado no inferno, é reconhecida a autoridade do nome de Jesus. Aí tem gente chamando Jesus de você. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Ele não pode ser confundido como uma pessoa comum. Jesus é Senhor. Hinos que exaltam o ego do ser humano que você é, que você vai ter, que você é super-homem, que você é super-mulher. Meu irmão, vamos cantar hinos que exalte a Deus. Vamos cantar hinos que exalte o louvor da majestade divina. Glória a Deus. Existem hinos que são estranhos, não chegam diante de Deus. Existem pregações estranhas que Deus não mandou pregar. Tudo isso é fogo estranho. Por que pregação estranha? O pregador chega na igreja, Deus manda pregar um assunto. Daqui a pouco ele, de acordo com o público ou com o tamanho do público, ele diz, não, esse esboço aqui é muito chique, ele é para um dia de congresso, eu não vou pregar essa mensagem aqui não. Essa quantidade de gente que está aqui não merece ouvir não. Eu vou pregar uma mensagem mais simples. Fogo estranho. Porque a mesma palavra que você prega em um culto doméstico com 1, 2, 3, 5 pessoas em casa, é a mesma palavra que você prega para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas. A palavra de Deus é uma só. E quem comanda a palavra para ser pregada é o Espírito Santo. O que representa fogo estranho? Pessoas que dirigem o culto para obter glória, fama. Pessoas que cantam para obter fama, glória. Pessoas que pregam para querer obter fama, glória. Pessoas que têm cargos ou posições para querer obter fama, glória. Usa o cargo e o poder que tem para jogar areia no pirão dos outros, para querer massacrar os outros. Isso é fogo estranho. Fogo estranho. Então, Nadab e Abiú morreram dentro do santuário porque apresentaram fogo estranho. Lembrando que os instrumentos de Arão era diferente dos instrumentos de Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes. Arão era sumo sacerdote. O meu pastor presidente costuma dizer uma palavra muito engraçada e às vezes a gente morre de rir, mas é a pura realidade. Ele fala o seguinte, pastor Erinaldo João dos Santos, ele fala o seguinte, cada qual no seu quadrado. Vou repetir. Cada qual no seu quadrado. E é verdade. Sabe por que Uzias morreu leproso, o rei Uzias? Porque Deus tinha abençoado, prosperado o reinado de Uzias. Ele começou bem, mas terminou mal. Ele buscou a presença de Deus, e outra palavra que o meu pastor fala que é verdade, ele nunca viu quem se envolve com Deus deixar de ser abençoado. Quem se envolve com Deus está sempre abençoado, e é a pura realidade. Uzias deu-se a buscar ao Senhor, e Deus abençoou Uzias, em toda a tecnologia do exército, inaugurou máquinas atiradeiras, quase nenhuma nações tinham. E eles, Israel, passou a possuir máquinas atiradeiras. A agricultura foi muito bem, a pecuária foi muito bem. No palácio, prosperidade, muito ouro, prata. Deus abençoou em tudo, construções,
aquedutos de água subterrâneas, tubulações, águas pluviais que vinham de várias fontes, e Israel prosperou. Jerusalém prosperou. Uzias estava muito feliz, mas aí ele pensou: o que me resta agora? Só me resta oferecer incenso. Vou entrar no lugar santo. Quando ele chegou lá, 80 sacerdotes resistiram a ele e falaram: sai do santuário, não ofereça incenso, isso não compete a ti. Deus te levantou para ser administrador político. Deus não te levantou para ter função sacerdotal. Você é rei em Israel. Você é administrador da nação. Sabe o que Uzias fez? Ao invés de baixar a cabeça, reconhecer o erro, ele pensou: eu sou rei. Resistiu aos sacerdotes. A Bíblia diz que não foi depois, e nem horas depois, nem um dia depois. Foi na mesma hora. Saiu-lhe lepra. Sabe aonde? Na testa, no lugar mais visível do corpo. Para ele entender que ele estava levando fogo estranho. Para ele entender que cada qual na casa de Deus tem o seu lugar. O pastor presidente tem uma unção diferenciada. Não toque na unção do seu presidente. Ajude ele, ajude ao seu presidente. Seja obediente a ele, seja obediente à igreja, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus. Cada qual no seu quadrado. Não queira medir força com quem tem uma unção diferenciada e está acima de você. Se você tentar peitar quem tem autoridade de Deus, você vai bater na santidade de Deus e vai cair beijando o chão, vai beijar a poeira e vai morrer. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Trazendo o resumo do estudo, porque as horas já foram, sugestões bíblicas que podemos trazer sobre a causa da morte de Nadab e Abiú. Em primeiro lugar, o incenso não foi de acordo com as instruções que Moisés havia escrito. Em Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao 38, existia ali a composição aromática do incenso. Por isso que Nadab e Abiú morreram. A fonte não era a mesma. E em Êxodo capítulo 30 diz que aquela especiaria o homem não poderia usar nem no próprio corpo, porque aquela receita era exclusiva de Deus. Quem ousasse copiar, morreria. Quem ousasse copiar para uso próprio, morreria. Sabe por quê? As coisas que é de Deus, o homem não pode usar para benefício próprio. Aquilo que é de Deus, a glória devolve-se para Deus. Aleluia! A receita tinha que ser de acordo com a receita de Deus. Quantos que estão morrendo hoje espiritualmente porque estão fugindo da planta? Não está seguindo a receita de Deus. Em segundo lugar, por que Nadab e Abiú morreram? Segundo a Bíblia, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar. Nada de fora, como música, roupas, festas, certas comidas e certos tipos de bebida, nada de lá de fora combina com a igreja. Sabe? O Salmo 1, o verso 1 e 2, diz que feliz é aquele que teme ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 1, no verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nada lá de fora combina com o santuário. Nada. Roupa, comida. Veja outro detalhe. Foi com festa
e com comida e música que Balaão conseguiu contaminar Israel com a prostituição. Veja o que está registrado em Números, capítulo 25, do 1 ao 3. Mas quando nós retrocedemos às páginas da Bíblia Sagrada, em Números, capítulo 22, nós vemos que Balaque ficou muito preocupado com o crescimento de Israel. E então contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão subiu as montanhas com todas as oferendas que Balaque comprou para oferecer aos deuses e para tentar amaldiçoar Israel em nome de Deus. Comprou carneiros, comprou muitos bodes, tudo que era tipo de sacrifício possível para tentar amaldiçoar Israel. Tentou pela frente, nas montanhas, não conseguiu. Tentou pela direita, não conseguiu. Tentou pela esquerda, não conseguiu. Tentou pela parte de trás, não conseguiu. Por quê? Quando Balaão ia falar, o Espírito de Deus dominava o nervo da língua de Balaão. Mesmo que ele quisesse falar palavras de maldição, saía a bênção, porque a língua de Balaão passou a ser controlada pelo Espírito de Deus. Não adianta querer amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas Balaão teve uma intuição tão maligna e tão profunda que falou com Balaque o seguinte, no capítulo 24, no final para o capítulo 25, ele falou, só tem um porém, esse povo é proibido de adorar a Baal, de comer as comidas que nós apresentamos a Baal e a Astarote, e nas festas a Baal existe a licenciosidade, que era a permissão para a promiscuidade, a prostituição, onde as jovens que eram virgens perdiam a virgindade com os prostitutos de Baal e Azerá e Astarote, e da mesma forma os jovens, os moços que eram virgens, perdiam as suas virgindades com as prostitutas nos templos. Então, tinha comida, tinha dança, tinha música e tinha prostituição. Existia essa festa entre os moabitas, entre os cananeus, entre os filisteus, e foi o que aconteceu. Começaram a convidar as moças de Israel e os rapazes para ir para as festas, para comer aquelas comidas. E o que aconteceu? A prostituição tomou conta, começou a minar Israel. É por isso que lá em Apocalipse, anos depois, milhares de anos depois, passa mais de 1000 anos, e o nome de Balaão é lembrado por causa daquele mal feito ao povo de Deus. Então, nada que é lá de fora pode ser aceito diante do santuário. E o item 3, a oferta foi feita no momento errado. Êxodo capítulo 30, do versículo 7 ao 8, diz que aquela competência era somente do sumo sacerdote. Em quarto lugar, os infratores usaram incensários inadequados. Eu já falei sobre isso. E em quinto lugar, o que provocou a morte de Nadab e Abiú? Pode ser que eles estavam sob influência alcoólica, porque Levíticos capítulo 10, versículo 8 ao 11, existia uma proibição de que os sacerdotes não poderiam comer nada que viesse da vide, porque tinha um teor alcoólico. Isso significava que, para estar na presença de Deus, eles deveriam estar com a sua cognição, com a sua intuição, com a sua mente purificada. Nada sobre teor alcoólico, porque a embriaguez tira a lucidez da pessoa. E agora, observando aqui a morte de Nadab e Abiú, nós vamos ver que eles estavam influenciados pela soberba. A soberba tirou, na realidade, toda a sanidade deles. Eles ficaram fora de si. Tem gente que perde o equilíbrio, tem gente que perde as bênçãos de Deus porque está embebedado pela soberba, pelo ciúme, pela inveja. Então, a Bíblia diz
que eles morreram no santuário. Eu finalizo esta palavra aqui dizendo o que aconteceu no capítulo 10 de Levíticos, que Moisés, no versículo 4, chamou a Misael e Eusafã, filhos de Osiel, tio de Arão, ou seja, os primos de Nadab e Abiú foram encarregados de tirar os corpos, os cadáveres, de dentro do santuário. Nem Arão, nem os filhos puderam tocar nos corpos dos filhos mortos. Os irmãos dos filhos de Arão, os dois que sobreviveram, que não desobedeceram ao Senhor, viu os dois irmãos mortos por causa de fogo estranho. E nesta última hora da igreja na face da terra, Deus vai punir quem está alimentando fogo estranho dentro das igrejas. E quem vai ser responsável pela retirada desses cadáveres de dentro das igrejas? Porque está cheio de morto-vivo dentro da igreja. Está morto espiritualmente, mas está vivo fisicamente. Fisicamente prega, fisicamente canta, fisicamente ora, fisicamente faz tudo na igreja, mas espiritualmente está morto. Mas Deus está levantando uma geração aí de Misael e Eusafã para retirar cadáveres. Que geração é essa representada? A geração que tem compromisso com a limpeza, com a purificação do templo, porque no santuário não pode ficar cadáveres, no santuário não pode ficar mortos-vivos. Jesus entrou na igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, e ele disse: tem nomes de que vives, mas estás morto. Confirma o restante que estava para morrer. Porém, tem alguns em Sardes que não contaminaram as suas vestes, por isso são dignos de andarem de branco diante da minha presença. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, você vai ver esse episódio. Onde Jesus chega, a morte é retirada. Por isso que Jesus falou: confirma o restante que estava para morrer. Porque quando Jesus chega, a morte é repelida, a morte perde a força, a morte não opera, a morte não mata. Quando Jesus chega, a morte é repreendida, é expulsa do ambiente. Glória a Deus. Finalizo dizendo também que assim como os corpos de Nadab e Abiú caíram dentro do santuário, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os corpos de Ananias e Safira também caíram dentro do santuário. Por que caíram dentro do santuário? Porque conferenciaram uma mentira em casa e já vieram para o culto combinados. Mas lembra do que está escrito em Êxodo 25, versículo 8? Deus alertou a Israel que a presença dele não estava limitada ao templo, para eles reconhecerem a santidade divina, porque Deus estava em todo o arraial. Pois é, o Salmo 139 diz que Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Só que Ananias e Safira pensaram que eles estavam sozinhos em casa, quando combinaram a mentira no tocante ao dízimo que iria entregar na casa de Deus, e acabaram morrendo. Porque quando Pedro estava com os apóstolos em um dia de adoração ao Senhor, com toda a comunidade cristã, quem chega na hora do ofertório, na hora da fila de depositar no gasofilácio o dízimo, os salvos, os cristãos estavam ali. E quem entra na fila? Ananias. Só que era uma oferta camuflada, não era o total da oferta que era para ser entregue. Ele estava por causa da inveja, porque Barnabé, no capítulo 4, no final do capítulo 4 de Atos, Barnabé, levita, fez uma doação, e aquilo causou uma proporção com o nome de Barnabé, mas ele não buscou aquilo não.
não buscou aquilo, mas ficou uma falácia um bom tempo, e aquilo encheu os olhos de Ananias e Safira, a inveja. No afã de querer também ficar famoso, gerar proporção da fala, gerar, talvez, uma admiração, elogios, oferta, então, diante do Senhor, um dízimo falso. Aí Pedro olha para Ananias e pergunta: por que você deixou Satanás encher teu coração? Não mentistes a Deus, mas não mentiste aos homens, perdão, mas mentistes a Deus. E na mesma hora, Ananias caiu morto. E os mancebos, entrando, o versículo 10 de Atos 5 diz: acharam o corpo dele e levaram para fora, para o cemitério. Horas depois, a mesma coisa. A Safira entra na fila, deposita a oferta e caiu morta, porque Pedro falou: por que você e seu esposo conferenciaram em vossos corações em mentir ao Espírito de Deus? Está vendo a marca aí dos pés de pessoas que andaram aqui? Olha aí a marca. São as marcas dos pés dos jovens que levaram o corpo do seu marido. Vai levar você também. Pum, ela caiu morta dentro do santuário. Chegou uma hora em que Deus vai começar a cobrar daqueles crentes mentirosos, principalmente que têm comércio, sabe o quanto entrou no seu bolso, mas mente no dízimo. Pode dar uma boa oferta, mas mente na oferta. É fogo estranho. Deus vai cobrar, porque Deus é dono de todo o dinheiro, de toda a prata. Deus é dono do ouro e Deus vai cobrar. Tem gente que pensa que o que causa morte espiritual no santuário e na igreja é só adultério, mentira, roubo, furto e, principalmente, o furto nas ofertas. Pessoas infiéis nos dízimos. E está cantando, está pregando e acha que está tudo bem diante de Deus. Não está, não. Não está, não. Estão mortos espiritualmente. Para finalizar, versículo 10 diz: e logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Quem levou os porcos? Novamente, os jovens. Quem representa os jovens? Aqueles que estão na fase do aprendizado. Nesta última hora, Deus vai usar os inexperientes, aqueles que são massacrados pelos mais experientes, que dizem: está começando agora, isso é pinto novo. Pinto novo não voa alto. Não é verdade? Que falam por aí, pato novo não voa alto. Entrando os mancebos. Sabe o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 14? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não pense que quem está começando agora, você pode chamar de fraco. Porque a palavra de Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus. Deus está levantando uma geração, mesmo que não tenha muita experiência, mas se é suficientemente humilde para contar com o poder do Espírito Santo, se é suficientemente humilde para contar com a bênção de Deus, essa geração vai longe, vai fazer a diferença e vai arrancar os cadáveres que estão mortos dentro da igreja e vai levar para fora pelo poder da palavra. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Glória ao nome de Jesus. Então vereis a diferença, outra vez, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Você que, ao ouvir esse estudo bíblico, se o Espírito Santo falou em seu coração, você quer deixar a vida de pecado,
deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, aí na sua casa agora, ou no avião, ou no trem, no ônibus, no metrô, no carro, ou no escritório, onde você estiver me assistindo, faça a sua oração agora. Peça perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus e receba a nova vida que o Espírito de Deus tem para lhe oferecer. Aceite a Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Deus te abençoe e até o próximo estudo bíblico em nome de Jesus. Um abraço.